A gente já vem falando nesse canal há um tempo que os personagens são a principal parte de uma história, são o principal ponto de conexão entre o leitor e a obra. E se você já pensou em escrever alguma história, você sabe o quão difícil são criar bons personagens. Quão desafiador é criar uma história realmente interessante, fazer o público se interessar por ela. E é muito importante isso, porque se o leitor não se interessa pelo que está acontecendo ali, por quem está vivendo aquela história, ele não vai querer ler nada, ele não vai prestar atenção em nenhum dos outros detalhes, não vai prestar atenção no mundo complexo que você criou, não vai prestar atenção nas cenas muito mirabolantes ali que você inventou. Então, antes da gente pensar em todas essas loucuras, vamos falar sobre isso. Como criar personagens? Como criar personagens interessantes? Será que o personagem que eu criei é interessante? Bora pro vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre isso, sobre como criar personagens interessantes e sobre como saber se o personagem que você criou é interessante. Primeiramente, pessoal, gostaria de propor um exercício simples, um exercício mental aqui pra vocês, que é uma prova de fogo, pra saber se o personagem que vocês criaram é interessante ou não. Se você já criou um personagem, imagina o seu personagem, mas se você nunca imaginou um personagem, pode imaginar um personagem que você conhece, que você gosta aí. Eu vou fazer isso com um personagem famoso. Eu vou começar aqui, ó, a imaginação. Imagina esse personagem, ele tá de frente de uma pia, tem pratos sujos, talheres e panelas engorduradas. E os acompanhantes desse personagem, seja a mãe dele ali, a família dele, manda esse personagem lavar a louça. Como é que esse personagem reage? No primeiro momento a gente pode pensar, putz, lavar louça não é uma coisa legal, ninguém gosta de lavar louça. Então, a gente tem que pensar, cara, como é que seu personagem agiria? Se seu personagem só vai lá e lava a louça, tem alguma coisa errada. Porque, o que esse personagem tem de especial? Ele só vai lá e lava a louça mesmo? Ele vai ficar revoltado? Ele vai resolver? Como é que ele vai lidar com essa louça, sabe? E um exemplo clássico aqui que eu vou dar pra vocês, cara, um personagem muito da hora, lavando a louça. Cara, é o Bob Esponja, velho. Imagina o Bob Esponja lavando louça. Cara, ele é literalmente uma esponja. Ele pode, sei lá, pegar o sabão, engolir o sabão, mascar, pular e se jogar no meio da pia, cuspir no prato e usar aquele sabão lá pra lavar a louça. Ele se empolga e acaba lavando o universo inteiro fica limpo. Imagina. O cara vai lavar uma louça, acaba lavando a casa inteira. De tão doido que é a capacidade dele de lavar a louça. E como ele consegue se divertir com qualquer coisa. O Bob Esponja é um exemplo especial, né? Porque ele é literalmente uma esponja, né? Uma esponja lavando louça seria, tipo, o personagem perfeito pra estar lavando uma louça. Seria o Bob Esponja, né? Mas vamos pensar outro personagem. Pensa o seu siriguejo, no próprio universo. Cara, seu siriguejo é barrigudo, velho. Ele tem aquelas garrinhas. Deve ser horrível lavar louça com aquelas garrinhas. Ele também é extremamente econômico. Põe ele pra lavar louça. Ele não vai querer gastar uma água, velho. Não vai querer gastar um sabão. Ele vai querer pegar sabão do vizinho. Se o sabão cair no chão, velho, em vez dele, putz, vou pegar outro. Não, ele vai olhar pra um lado assim, olhar pro outro. Vai ver se alguém viu. Vai pegar o sabão e vai continuar lavando, usando aquele sabão que caiu no chão mesmo. E vai lavar, gastando o mínimo possível. Vai lavar a água que caiu no copo, ele vai pegar do copo, vai jogar no prato, que vai jogar na panela. E que vai, às vezes nem vai ficar limpo, vai ficar engordurado ainda. Mas ele vai ter economizado ali e vai ter falado, não, tá limpo. Não precisa mais lavar, já lavei. Acabou, já pensamos aqui, outro personagem. Por fim, vamos pensar no último personagem. Cara, o Plâncton. Cara, o Plâncton lavando louça. Como é que ele vai lavar a louça? Ele é pequenininho. Ele é menor que o prato. Às vezes o prato dele é adaptado, né? Às vezes é um pratinho pequenininho, né, pra ele. Mas, pô, ele tem um restaurante. Como é que ele vai lavar a louça dos clientes dele? Que são peixes normais, né? Grandes. Pessoas normais. Cara, ele não vai conseguir. Ele vai ter que inventar, sei lá, uma máquina de lavar louça. E o Plâncton é engenhoso, ele é genial. Ele vai lá e cria uma máquina, um robô que lava a louça automático. E ninguém mais no mundo precisa lavar louça, porque todo mundo começa... Ele começa a vender esse robô, todo mundo começa a comprar o robô. Só que o Plâncton, ele é um cara engenhoso, assim, ele tem planos malignos. Ele não criou só uma máquina de lavar louça. O robô que ele criou é um robô de dominação mundial. Vai ter um dia, depois que todo mundo tiver uma máquina dessa na casa, ele vai apertar um botão, esses robôs vão ganhar vida, vão sair da casa e vão tentar dominar o mundo. Ou simplesmente roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Só que de alguma forma, esses robôs vai ser descoberto que eles têm algum defeito. E, sei lá, vão se revoltar contra o Plâncton e falar, eu nunca mais vou lavar sua louça, eu não vou lavar sua louça, seu miserável. Eu não vou conquistar o mundo pra você, eu não vou fazer isso.
Aí os robôs descobrem a dopamina e começam a comer hambúrguer de siri em vez de querer lavar a louça. Imagina, criar um episódio de Bob Esponja aqui. Acabamos de inventar. Aí, pô, legal. Pensamos aqui em simplesmente personagens lavando louça e saímos com um roteiro de um episódio de meia hora de Bob Esponja. Como é que seria os seus personagens lavando louça? Como é que seria seus personagens em situações do dia a dia, cotidianas? Porque, cara, por que é legal pensar nesses personagens lavando louça? Além deles terem uma profundidade, né? Eles terem uma história legal ali, interessante. Eles também são muito caricatos. O Bob Esponja é uma história muito caricata. Tem muita Toon Force, tem coisas muito cartunescas, né? Muito exageradas. E escrachadas ali, exageradas, né? Isso é divertido, isso é legal. É mais nessas coisas do dia a dia. Mas o principal, que é o diferencial, que mesmo que eles estejam lavando louça, essas cenas revelam o caráter deles. Revelam quem eles são. E essa parada, por que geralmente a gente não pensa, putz, eu vou botar uma cena de uma personagem lavando louça na história? Realmente, pô, lavar louça é tedioso, é chato, eu não quero, pô, uma história de ninjas, pra que eu vou botar um ninja lavando louça? Eu quero fazer um ninja sair na porrada, filho. Mas às vezes, cara, pensa nessa história, às vezes uma história de ninjas é muito da hora. O que é da hora no contexto lá dos ninjas? Às vezes é legal você ver como é que os ninjas estão, sei lá, limpando o dojo. Se preparando para receber uma visita, se preparando para fazer um jantar, sentando na mesa, sabe? Coisas do dia a dia. Só que essas coisas, para serem interessantes, elas têm que revelar coisas, revelar algo que é importante para a história. Um exemplo disso é no Naruto. Naruto é uma história sobre ninjas, né? Pô, tem um episódio que o Naruto, ele passa mal, de dor de barriga, porque ele tomou um leite estragado. E, cara, a cena dele em casa, acordando, tarde pra caramba, atrasado pra aula, pegando um leite, nem olhar a validade, tomando e depois passando mal. É muito relevante pra aquele episódio, muito relevante pra história. Porque aquilo ali revela o desleixo do Naruto, revela o quanto que ele é irresponsável, o quanto que ele não é capaz de viver sozinho, de cuidar dele mesmo, e o quanto que ele é abandonado, o quanto ninguém se importa, ninguém cuida dele. Ninguém tá ali pra dar um alimento pro menino. O menino tá passando fome ali, tendo que beber leite estragado. E ninguém tá nem aí. Aquilo ali ganha uma profundidade, ganha uma seriedade na história, ganha uma importância. Porque além de desenvolver o personagem, putz, o Naruto é desleixado, putz, ele não sabe se virar. Pô, ele é uma criança, não dá pra cobrar isso daí. Mostra que, putz, o universo não liga pra ele. O mundo despreza o Naruto, as pessoas não estão nem aí pra ele, estão tratando ele que nem um bicho. E quem que vai se mover pra mudar isso? Como que isso vai afetar a história? Sabe? Pô, é só uma cena de um café da manhã. Mas olha o peso que essa cena ganha. Olha a importância que essa cena ganha na história. Sabe? Pensa no cotidiano dos personagens. Pensa no dia a dia deles. Pensa em como eles são interessantes nesse dia a dia. Sabe? Porque se o seu personagem não é legal no dia a dia, se ele não tem coisas interessantes no dia a dia dele, provavelmente não vai ter graça nenhuma ver ele salvando o mundo. Não vai ter graça nenhuma ver ele derrotando o vilão. Sabe? Eu gosto de falar que personagens bons carregam histórias fracas ou até histórias simples. Transformam-las em histórias super legais, super interessantes. Mas personagens ruins vão fazer qualquer trama cabulosa, qualquer universo bem construído, qualquer coisa bem trabalhada em lixo, em história sem graça, chata. Porque ninguém vai querer acompanhar aquele personagem chato, ninguém vai querer acompanhar aquela pessoa chata. Não teve ali os casos recentes, sei lá, daquela história da Velma, daquela série da Velma. Pô, a personagem era tão chata, as pessoas odiavam tanto ela, ficavam tão bravos assistindo aquilo, que o pessoal dropava, não queria mais ver. Ficava até puto, xingava na internet, falava, pelo amor de Deus, que história lixo. Olha o que vocês estão fazendo com o universo que eu gosto. Pô, o universo Scooby-Doo é tão da hora. Os caras vão lá e pegam e faz aquilo lá, sabe? Entendeu? Pô, universo rico, personagens legais, um negócio muito interessante, os caras pegam e faz aquilo ali. Por isso que o povo ficou puto, sabe? O personagem estragou a história. Então, independente do que vocês estão construindo, pensa em personagens bons. Pensa em desenvolver eles, construir eles. Pensa no passado deles. O que fez eles se tornarem do jeito que eles são? Por que ele... Quais são os dilemas morais? Cria isso, dilemas morais. Cria situações onde o personagem precisa decidir de forma consciente o que ele vai fazer. Ele precisa, às vezes até inconsciente mesmo, mas que ele demonstre o caráter dele.
que ele demonstre o que ele acredita, que ele demonstre o que ele pensa. Pensa, pô, a menina vai lá lavar a louça. Pensa uma menina que vai lavar a louça, em vez dela ficar brava, ela fica feliz, ela fala, putz, cara, dá até dó de jogar esse restinho da comida na pia, minha mãe fez um almoço tão bom, tô tão feliz aqui de ter almoçado com a minha mãe. Putz, cara, esse talher é tão lindo, que peça bonita de louça aqui, que minha mãe ganhou, que meu pai comprou. Putz, tô tão feliz de servir minha família aqui, meu pai faz tudo pra mim, eu tô podendo lavar a louça pra ele. Sabe? Às vezes seu personagem pensa assim, imagina, é meio doido pensar nisso, né? Você fala, putz, o cara é tão grato assim que ele fica feliz de lavar uma louça. Às vezes é isso, às vezes, pô, o cara acabou de casar com a mulher. Putz, primeiro dia de casado, vou viver minha vida com a minha mulher. Chega lá, ele tem que lavar a louça. Tá. Putz, tô tão feliz lavando louça, primeira vez que tô lavando louça na minha casa. Na casa que eu conquistei com a minha mulher. Sabe? O ponto de vista do cara, o que ele tá vivendo, o que tá acontecendo, sabe? Isso daí vira chave, muda. Às vezes aquela cena que a gente despreza, acha desinteressante, acaba se tornando interessante. Por quê? Porque o personagem é interessante. Porque aquilo que ele tá vivendo é interessante. Aquele momento, aquela situação, por mais que seja pequena, ela pode revelar coisas muito interessantes sobre o seu personagem. Então, pensar no dia a dia. Séries, por exemplo, tem séries que são só sobre isso. Tem séries Slice of Life, né, que a gente fala, que são os pedaços da vida. Coisas cotidianas, coisas do dia a dia. Às vezes o dia a dia numa escola. Às vezes o dia a dia num dojo, onde os ninjas treinam artes marciais. Pô, vai ter história sobre isso. Mas qual que é a característica principal do Slice of Life? As histórias são curtas e episódicas. Geralmente elas não têm relação. Você não precisa ver o episódio 1 pra ver o episódio 2. Como é que uma história curta eu consigo trazer profundidade? Sabe? Isso é um desafio. Você, em uma coisa banal, pequena ali, trazer uma profundidade, trazer uma construção de personagem, que às vezes traz um humor, traz uma reflexão, traz um peso ali, um entendimento. E o mais interessante desse tipo de história é justamente isso. Elas dependem principalmente dos personagens. Se os personagens forem bons, a história vai ser legal. Se eles não forem bons, ela vai ser ruim. E isso é bom, porque você pode usar esse tipo de história pra testar seus personagens, ver se eles são legais mesmo. E se eles forem legais, eles podem estar salvando o mundo, que vai ser legal, e podem até estar lavando uma louça, que vai ser legal também. Mas volta para aquilo lá que a gente tava falando. Se eles forem ruins, até na maior artimanha, maior loucura, vai ser sem graça de acompanhar. Então, foca nisso. Personagem. O que esse personagem tem de especial? Qual é a característica interessante desse personagem que eu posso revelar nessa cena? Qual é a característica especial que ele tem que uma cena vai ficar interessante se eu revelar essa característica? Sabe? É isso que vai fazer essa história ficar legal. É isso que vai fazer seus personagens ficarem cada vez mais ricos. E aprenda, escolha as melhores ideias. Você não precisa também ficar com todas as ideias, abraçar tudo. Escolha as ideias mais legais, né? Pro seu personagem. E construa ele. E se você chegou aqui nesse vídeo com um personagem em mente, mas ele não passou do teste da louça, escreve de novo. Muda ele. Cria coisas novas. Muda detalhes no seu personagem. Você vai perceber que daqui a um tempo você vai estar amando esse personagem mais do que aquela ideia que você tinha antes. Você vai estar gostando mais da ideia nova. E se, pô, já tô escrevendo meu quadrinho, como é que eu faço? Já tô aqui, já desenhei várias páginas, já escrevi várias páginas de história. Continua desenvolvendo esse personagem. Aprofunda ele. Você não precisa jogar fora o que você fez, mas continua, vai fazendo. E conforme você vai escrevendo, você vai aprimorando esse personagem. Claro que, pô, se o começo da história não é legal, você percebeu que, putz, não tá legal, tudo bem, você vai lá e muda. Escreve de novo. Não tem problema. Mas agora, escreve com essa visão. Com essa visão de que, tá, o seu personagem precisa ter características ali interessantes e a história precisa revelar essas características pro público. Revelar essa sensação, a dor que ele sente, os pensamentos dele, os sentimentos dele e mostrar pro leitor quem ele é. Pra finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar que eu também tô escrevendo uma história. Eu tô gravando vídeos aqui com vocês, escrevendo essa história junto com vocês, desenhando ela com vocês. E eu fiz isso no último vídeo. Tô escrevendo uma história que é Slice of Life. A história principal desses personagens não é Slice of Life, ela é uma história linear. Ela tem um desenvolvimento de personagem mais aprofundado. Ela tem uma narrativa mais profunda. Só que aí chega ali no meu Slice of Life, eu pego uma história onde tem dois meninos jogando videogame.
Um deles tá num dia normal só, jogando mais uma partida com o primo dele. Mas o outro tá ali, dando a vida. Porque ele não aguenta mais perder pro primo. E hoje, especialmente, ele não pode perder. Porque tem uma menina que ele gosta, que tá ali, vendo ele jogando. E ele não quer perder na frente dela. E a partir dali, aquela coisa pequena, aquela coisa que a gente pode até desprezar e achar que é normal, é comum, se torna o mundo daquele personagem. A vida dele depende daquilo. O universo se curva perante aquela situação na mente daquele personagem. Então, pense nisso. Pense em qual é a cena mais interessante daquele momento. Porque às vezes você acha que, putz, a cena mais legal seria o personagem indo salvar o mundo. Mas não, a cena mais legal seria ele indo lavar a louça. Se você consegue passar o teste da louça, se seu personagem passou o teste da louça, se ele é da hora lavando louça, quando ele vencer o vilão, quando ele salvar o universo e quando ele conquistar o sonho que ele almejava, vai ser muito interessante. Vai ser muito legal. Então, pensa nisso. Escreva isso. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Já dá like aí, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.